Glória a Jesus. Estou muito feliz por estar aqui mais um dia para juntos adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Quero parabenizar as irmãs, né? Eles são todas bonitas, né? Todas bonitas. Tem uma ali, final da fila ali, meu irmão, está parecendo uma anja, né? Aí ela se arrumando hoje, aí ela me deu um susto. Eu falei assim: bota aquele blazer. E aí eu disse: não, hoje eu vou desse diferente. Foi bota o blazer. Ela sabia que botar o blazer. Eu pensei que não era o blazer. Mas que blazer bonito. Tem um que eu admirado por toda essa beleza, né? Deus abençoe todos os amados irmãos, né? Irmãos que vieram do prédio, os irmãos que vieram da Prédio Mocó, todos vocês que vieram aí, estão nos prestigiando, né? Esse momento especial que é 26 anos de ciclo de oração do Grupo São Angelical, né? Deus abençoe os nossos amados pastores que estão na minha retaguarda. Ontem tivemos aqui a ministração da palavra do Senhor, o presbítero Antônio de Pádua. Deus usou poderosamente, né? Até hoje estou cheio, né? Desde ontem a manifestação de Deus foi muito forte aqui neste lugar. Glória a Jesus. Livro de Ezequiel, vamos fazer algumas leituras aí. Quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Ezequiel. Eu vou ler o capítulo 10, versículo 18, capítulo 10 de Ezequiel. Eu vou ler, e quando eu terminar de ler, aí a igreja em conjunto vai recitar o tema. Ali, está ali o tema. Vocês estão vendo aí, o pessoal aí atrás, está vendo aí o tema? Bora para nós ensaiar o tema aqui. Bora, vamos ver se vocês estão enxergando direitinho aí. 1, 2 e... Pronto. Isso aí foi um ensaio. Eu vou ler em Ezequiel 10, 18, e quando eu terminar de ler, aí a igreja toda lê o tema, tá bom? Amém? Entenderam, irmãos? Vou ler, vou tirar só o óculos para não me atrapalhar a enxergar. Amém? Ezequiel 10, 18 diz: então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. A igreja? Novamente. Glória a Jesus. Podem se sentar, meus amados irmãos. Para mim é um privilégio, né, estar, como falou o presbítero Antônio ontem, né? É um privilégio nós estarmos ministrando no aniversário das irmãs aqui na casa. Porque muitas vezes a gente espera o convite e vir de fora, né? Festa, mas quando vem para casa, a gente se sente. A honra é dobrada, né? A honra é dobrada. E eu louvo aos céus por estar hoje aqui, podendo estar ministrando a palavra do Senhor. Ontem foi falado sobre o tema, e vamos fazer uma conclusão hoje aqui sobre essa mensagem que as irmãs, inspiradas por Deus, com certeza oraram para escolher esse tema, né? Que é restaurando a glória na casa, o avivamento. Ezequiel está entre os 4 profetas maiores da Bíblia, né? A saber, Jeremias, Isaías, Daniel e Ezequiel, né? Ezequiel, irmãos, foi um homem que Deus levantou em um período muito terrível que a nação de Israel estava passando, né? Israel era sacerdote
sacerdote, e ele foi levado como cativo, né, para a Babilônia. E com ele foi muitas outras pessoas, e estavam lá com ele também nessa mesma momento. Estava Daniel, Ananias, Azarias, Misael, que posteriormente foram trocados o seu nome por Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Jeremias, que também era do mesmo tempo, né? Ele ficou em Judá, né? O rei Nabucodonosor permitiu que ele ficasse em Judá naquele momento da invasão. Estou fazendo esse cabeçalho para que os irmãos entendam onde nós queremos chegar. E Daniel, Misael, Azarias, Ananias e o sacerdote Ezequiel veio como prisioneiro. Agora, chegando na Babilônia, houve a divisão. Daniel, com seus 3 amigos, foram levados para o palácio. E Ezequiel foi ficar com o povo lá do cativeiro, né? O acampamento. E Jeremias ficou em Judá. Ambos, todos em um período só, todos estavam passando um momento difícil, que era o cativeiro, né? Por mais que Jeremias seja identificado em Judá, porém estava sob o jugo ali, sob o domínio do rei Nabucodonosor. E quando eu faço essa divisão desses homens, né, separados em lugares, e aí já veio aqui na minha memória o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus é muito interessante, irmãos. Você pode ver que ele leva um para um lado, coloca outros para o outro lado e deixa outro, porque cada lugar desse precisava da voz de Deus entoar, chegar, falar. E você vê que eles 4, olha só, 4 foi levado para o palácio. O palácio era o lugar onde o rei habitava, era o lugar onde era decidido as leis, onde era decidido os momentos que iriam posteriormente acontecer. Era lá onde estava o palácio, o rei, que o próprio Deus permitiu esses 4 ir para lá. E por que não permitiu um e os 4 ir lá? Sabe por quê? Porque o maior desafio e a maior guerra não está dentro do povo, está dentro das cabeças pensantes. E Deus coloca 4 homens dentro do palácio e Ezequiel no meio do povo. E você, quando começa a ler o livro de Ezequiel, você vai ver que dos primeiros capítulos você vai ver Daniel trazendo uma mensagem de juízo para o povo. Do versículo 8 ao versículo 11, do versículo 8 ao versículo 11, Ezequiel começa de uma forma diferente aqui na Bíblia. Se você for começar a ler, você vai ver que ele vai vir de uma forma. Quando ele chega no capítulo 8, ele já começa a falar de outra forma assim, que uma forma de visão diferente do que ele estava falando, porque ele está falando de juízo, e agora ele está tendo uma visão diferente do que ele vinha falando. Como, pastor? No capítulo 8, a Bíblia diz que os anciãos foram ter com Ezequiel. E chegando lá em Ezequiel, esses anciãos eles chegaram e falaram para Ezequiel: Ezequiel, o que está acontecendo, Ezequiel, com o nosso povo? O nosso povo anda triste, o povo não adora, o povo está se acabando. Porque os anciãos eles olhavam para o povo e o povo, mesmo em cativo, eles não tinham mais um momento de adoração, eles não tinham mais a intenção de buscar ao Deus de Israel. E então eles vão conversar com Ezequiel no capítulo 8. E no capítulo 8 Ezequiel fala o seguinte: que naquele momento, quando ele está conversando, recebendo os anciãos,
ele é tomado em espírito. O Espírito de Deus toma Ezequiel e leva para Jerusalém e transporta Ezequiel para Jerusalém. E quando Ezequiel, ele descreve que ele estava alto, observando a cidade de Jerusalém, então o Espírito diz para Ezequiel, diz: olha, filho do homem, olha como está a minha cidade, olha como está Jerusalém. Jerusalém virou uma cidade apóstata. E ali o Espírito começa a mostrar para Ezequiel algumas coisas e leva Ezequiel ao templo. Quando Ezequiel olha para a entrada do templo, Ezequiel contempla uma imagem de escultura que os reis anteriores tinham colocado à frente do templo. E o templo era uma coisa sagrada, porque era ali onde habitava a presença de Deus. O templo era algo que Deus tinha separado para a sua adoração. E quando eu falo isso, eu volto ainda no livro das Crônicas, quando o rei Salomão, ele faz o templo e inaugura o templo. E a Bíblia diz que no dia da inauguração do templo, a glória de Deus encheu toda a casa. Aleluia! A glória de Deus, a Shekinah de Deus encheu toda a casa, e todos foram cheios da presença de Deus naquela noite. Então o templo estava lá, a glória de Deus naquele tempo. O templo de Salomão estava feito da medida que o próprio Deus tinha pedido para fazer. Adoração no templo. Mas após a morte de Salomão e dos seus filhos, dividiram os reinos para reino norte e sul, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, dividiram. Então ali agora começaram outras mentes e começaram a profanar o lugar santo. Então Deus está mostrando a Ezequiel, porque, meus irmãos, as coisas, a frieza, ela não bate assim de uma hora para outra, diz assim: ó, estava quente, hoje está frio. Não. Deus, ele não se afasta de repente, não. Você vai ver aqui a luz das Escrituras, que Deus vai mostrando a você, vai te alertando, vai te mostrando cada vez mais. E muitas vezes nós insistimos no erro, e aí é a hora que a presença de Deus vai se retirando. Deus mostra para Ezequiel, diz: olha lá, Ezequiel, olha lá na porta do templo que tem uma imagem de escultura. Mas não fica só nisso. A Bíblia nos diz que no capítulo 8, que o Espírito leva Ezequiel para dentro do templo. E Ezequiel contempla dentro do templo homens anciãos cultuando a outros deuses, cultuando a outras divindades que não eram o Deus de Israel. E agora o Espírito mostra para Ezequiel uma parede e diz: olha, Ezequiel, por trás dessa parede, dessas 4 paredes, o que esses homens fazem aí de trás dessas paredes são coisas abomináveis aos meus olhos. Olha só, irmãos, a gente vai chegar nessa questão da restauração, porque só restaura algo que é perdido ou que foi perdido. Se está restaurando porque outrora perderam. E nessa noite eu te convido, pelo amor de Deus, se alguma coisa você perdeu nessa trajetória, eu te convido a você buscar a presença desse Deus, buscar a presença do Espírito Santo para essa noite, e você sairá daqui renovado. Só quem recebe essa palavra, adora o Senhor Jesus. Aleluia. Ezequiel, a Bíblia diz que ele vai até a parede, o Espírito faz com que ele atravesse a parede. E quando ele entra,
existem 70 anciãos acendendo incensos para outros deuses dentro daquele lugar. E um lugar que era para estar ali adorando ao Deus de Israel. E Deus está olhando, e Deus está abominando, Deus está vomitando tudo aquilo que está vendo. Aí você vai entender porque Deus permitiu o rei da Babilônia entrar dentro de Israel. Não foi assim. O rei quis e entrou, não. As coisas foram levando a apostasia, foram entristecendo o coração de Deus. Deus levantava Jeremias, Deus levantou Jeremias falando sobre o povo, sobre o pecado do povo. O povo começa agora a se levantar contra Jeremias. E Deus levanta outros profetas e começa a falar sobre o erro, mas eles preferem ir de encontro. E o Espírito disse: filho do homem, ainda pode piorar mais ainda. Vou te mostrar coisas piores ainda. E o Espírito leva Ezequiel para o ato. E quando ele chega no ato, ele vê algumas mulheres chorando. Mas elas não estão chorando não é por conta do avivamento, não. Aquelas mulheres não estão chorando não é porque estão cheias do Espírito de Deus, não. Aquelas mulheres estão chorando porque estão planteando a morte do Deus Tammuz. Elas estão chorando por conta de um Deus pagão lá da Babilônia. Elas estão chorando e Deus está dizendo: eu abomino isso. E o Espírito começa a dizer: filho do homem, eu vou te mostrar coisas piores. E tudo isso o Espírito de Deus está se entristecendo. Filho do homem, eu vou te mostrar coisas piores. Então o Espírito leva Ezequiel para o lado, para o lugar santo, para o lugar santo, onde era feito toda a adoração, que era o santuário. E lá tem 25 anciãos, homens idôneos, que deveria estar virado para adoração, ou para o santuário, em forma de adoração ao Deus de Israel. Ezequiel descreve que eles estão de costa, adorando o sol. E Deus está mostrando para Ezequiel o motivo que ele permitiu Nabucodonosor entrar dentro de Judá e de Israel. Disse: essa adoração me afastou do povo. Olha, filho do homem, olha como eles estão profanando. Eles estão de costa para o santuário e agora estão adorando ao Deus Sol. Versículo 8, versículo 9, ele está descrevendo todos esses momentos difíceis. No versículo 10, onde nós lemos: eu acredito que a pior visão que alguém pode ter tido foi essa do versículo 10. Por que pior? Porque Ezequiel contemplou algo muito terrível. Ezequiel contemplou naquele momento que ele descreve no capítulo 10 a glória de Deus se retirando. Ele olha e vê uma roda de fogo, outra roda menor por dentro. Ele vê querubins voando sobre aquelas rodas. Aqueles querubins vão e voltam. Naquelas rodas há fogo. Fogo significa juízo, significa a presença de Deus. Naquelas rodas existem olhos por todas aquelas rodas, que significa a onipotência e onisciência de Deus. Ele vê tudo. E aquelas rodas, elas vão e voltam de todo o tempo.
E Ezequiel está olhando e vai contemplando tudo aquilo. E então o Espírito ordena que pegue brasas que está ali no meio daquelas rodas de fogo e vá até a cidade e voe sobre a cidade e lance sobre toda Jerusalém. Deus estava dizendo na visão: há uma sentença para esse povo. Há uma sentença para esse povo. Muitas vezes nós achamos, porque Deus nos dá a oportunidade, né? Nós achamos que Deus não está nem aí mais para nossos erros. E toda vez que eu penso dessa forma, eu lembro disso. Eu me lembro de um testemunho de um pastor. E todas as vezes que eu olho, que eu lembro desse testemunho, me bate uma tristeza e um remorso por dentro. Toda a história de um pastor, um homem, pregador do Evangelho. Pregava muito, mas pregava muito. Porém ele estava em pecado. Fazia tudo isso e estava em pecado. E ele questionava com Deus e dizia: Deus, todas as vezes que eu prego, o Senhor opera. Todas as vezes que eu prego, a igreja recebe a mensagem. Deus, o que está acontecendo? Deus, o Senhor me perdoou, ou o Senhor mudou? E Deus ficava em silêncio daquele homem. E aquele homem foi vivendo uma vida e dessa forma, pregava, e dele se converter e se arrepender dos seus erros. Ele questionava com Deus, porque Deus não tirava a unção dele, porque Deus não operava nada, deixava a igreja quieta. Mas quando ele pregava, sempre Deus usava. E um dia, em um culto de senhoras, um congresso de senhoras, ele foi convidado, aquele pastor foi convidado para ir pregar naquele lugar. E ele foi dirigindo o seu carro, e ele foi dizendo: Deus, eu estou indo para esse culto, o Senhor sabe da minha vida, como é que está. Deus, ele estava tão sufocado que ele disse: Deus, levante alguém para me repreender, Deus, eu preciso ser confrontado. E ele foi para aquele culto. E quando ele estava sentado no culto, no púlpito, o testemunho conta, e a história, a igreja estava calma, mas Deus tomou uma serva dele lá no fundo da igreja. E aquela irmã veio marchando pelo Espírito Santo, veio marchando. E chegou na frente daquele homem e disse: homem, hoje eu te usarei como nunca te usei. Parou. Disse: eu farei o que eu nunca fiz. E para provar que sou eu que estou falando contigo, olha só o que vai fazer, eu vou fazer no meio da igreja. E quando ele falou isso, a igreja pegou fogo. Aquele homem ficou sem entender, porque ele falou: Deus, tu sabe que eu estou em pecado, tu sabe que eu estou errado, e tu levanta um vaso para dizer isso comigo. E foi então que ele começou a pregar. Deus começou a curar, Deus começou a renovar, Deus começou a fazer um rebuliço no meio da igreja. Aquele homem não entendeu. Ele foi para o hotel com aquela mensagem daquela irmã e com aquele mover que o Espírito Santo tinha feito na igreja. E quando ele chega no hotel, ele questiona novamente e disse: Deus, o porquê, Deus? Tu sabes que eu estou em pecado, tu sabes que o meu erro, o Senhor me perdoou, ou o Senhor mudou? Naquele momento, dentro daquele hotel, do quarto do hotel, desce uma luz. Quando ele olha, tem um ser com uma espada apontada para a sua testa e diz: eu te aguardo no juízo final. Você pode sentir? Você pode sentir aí a dor de uma alma sentenciada ao inferno por falta de arrependimento, por achar que Deus está sendo, tem que ser submetido
E Ezequiel começa a ver uma cena. E aqueles querubins que estão ali sobre as rodas, eles começam a bater asas, fazendo barulhos. Começa a fazer movimento. Sabe o que esses barulhos significam? Esses movimentos significam? É Deus chamando a atenção de alguém que precisa de um conserto e dizendo: ei, se conserta porque a glória vai embora. É Deus chamando a igreja para um conserto, dizendo: igreja, se desperta. É Deus falando para a igreja, aleluia, nesses últimos dias: se desperta, porque não há coisa pior do que a presença de Deus vir embora. E existem muitas organizações e aglomerações de pessoas que só tem barulho, mas não tem mais a presença de Deus. Porque deixaram de falar da verdade, deixaram de pregar a verdade. E Deus está dizendo: acorde, é tempo de renovo, é tempo de você parar e se corrigir. Os querubins começam a bater asas. Eles vão e eles voltam. Ele está dando tempo à correção, pastor Luiz. Ele está dando tempo àquele povo começar a se corrigir dos seus erros. Por que eu disse que é a pior cena que uma pessoa pode sentir? É ver a presença de Deus se afastando. Eu comecei a ler esse capítulo, eu comecei a chorar. Sabe, o maior problema da humanidade foi quando o Espírito do Espírito Santo sair dessa terra. Mas se a maior dor do ser humano foi quando o homem buscar o Espírito que conforta e não vai encontrar. Você está sofrendo hoje, mas você sabe que o Espírito Santo está aí do teu lado, com gemido inexprimido, e dizendo: assim, estou contigo. Você está sofrendo, você sabe que tem alguém dizendo: estou contigo e não abro mão de você. Mas o pecado faz se afastar. Mas o pecado faz o homem Deus se afastar do homem. E os querubins estão dentro do templo, estão indo, estão voltando, estão fazendo barulho. Eles vão para um lado, eles vão para outro, ainda dizendo: acordem, se despertem. E Deus está dizendo para essa nação brasileira, Deus está dizendo para essa geração: é tempo de se acordar. É tempo de começarmos agora a colocar o nosso altar no lugar certo, para que Deus possa ter êxito e que a glória de Deus possa descer. Ele não está querendo fazer simplesmente um movimento, Ele está querendo que você seja brasa, fogo aceso na mão dele. Oh, Espírito Santo, Ezequiel está vendo, a glória está indo. Um lugar que outrora a glória tinha enchido toda a casa. Um lugar que outrora, quando alguém chegava lá, isso é uma crença minha, dizia: paz do Senhor, meu irmão. A glória tomava conta daquele ambiente. Agora é um lugar que a glória de Deus está indo embora. E esse aqui eu estou contemplando. A glória indo embora. O vazio. Ei, primeira coisa que quando a glória vai embora, fica um vazio. É a noite de você começar a fazer como Paulo: examine, pois, o homem a si mesmo. A primeira coisa quando a glória se afasta é o vazio que fica na alma. Pastor, mas ultimamente eu estou andando triste. Pastor, mas ultimamente eu estou andando assim, eu sou assim. Começa a fazer uma autoanálise do que está acontecendo. Se for preciso você renunciar ao que está acontecendo na tua vida, mas não permita que a glória se afaste de você. Faça como o salmista Davi. O salmista Davi disse: tira de mim o trono, tira de mim tudo o que é. Tira o ouro, tira a prata, tira as roupas reais, tira tudo, mas não retira de mim, Espírito Santo. Abra mão de qualquer coisa, igreja, mas não abra mão da presença de Deus.
gerações, mas não tem mais a presença. Mas deixa eu ver se a presença está aqui nessa noite. Deixa eu ver. Se a glória está na casa, algo diferente acontece. Se a glória está na casa, algo diferente acontece. Eita Deus, eu posso sentir a presença do Todo-Poderoso hoje aqui neste lugar. Eu estou sentindo a glória de Deus descendo neste lugar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. É o que está me fazendo você se afastar de Deus. É um emprego. Abra mão desse emprego, rapaz. Que Deus não vai deixar você passar fome. É que ele está essa amizade. Abra mão dessa amizade, mas não abra mão da presença de Deus. O pior prejuízo do ser humano é nunca mais sentir a presença de Deus. Deus seja louvado na tua vida, minha querida. Porque quando você canta, Deus opera. Não abra mão da presença de Deus. Cantores, pregadores, pastores, obreiros, irmãos do ciclo de oração. Nunca abra mão da presença de Deus. Fico imaginando uma vida sem a presença de Deus, um vazio na alma que é. Não se conforma você vir para um lugar como esse e voltar vazio, não, rapaz. Faz uma autoanálise, como disse o apóstolo Paulo, disse: examine Deus o homem a si mesmo. Não precisa eu te apontar e dizer isso e dizer aquilo. Você diz: Deus, o que está acontecendo comigo? A tristeza é um sentimento momentâneo, a tristeza é, mas a infelicidade não, a infelicidade vem da alma. Ei, não permita que a infelicidade atinja a tua alma, não, porque a infelicidade, a sua tristeza vai começar a trazer teu pensamento a coisas negativas, e Deus tem uma vida onde tem mentes negativas. Glória está indo. Os querubins estão batendo asas. Está dizendo: acorde. Não deixa que a glória saia. Não deixa que a glória deixe o templo. Porque a glória, templo sem glória, simplesmente é prédio. Trabalho como esse, sem a presença de Deus, só é aglomeração de pessoas. Mas Deus não está atrás de aglomeração, não. Deus está atrás de adoradores. Aqui tem um, deixa eu ver se já tem outro aí. Deixa eu ver, Deus está atrás de adoradores. Ele busca, ele procura. Aonde tem adorador? Aonde tem adorador? Aonde tem adorador? Ezequiel está vendo. E a glória se vai. Foi onde nós temos. A glória vai embora. O povo vai para o templo, mas não tem mais a presença de Deus. O povo está ali mais em duelo ou mais para se exibir pela arquitetura do templo, mas a presença de Deus não estava mais lá. No capítulo 20 de Ezequiel tem outra visão. E a visão do capítulo 20 é Deus dizendo assim: ainda tem jeito. Você não entendeu? No capítulo 20, Deus está dizendo para Ezequiel: ainda tem jeito. Ei, você que outra hora sentiu a presença de Deus, ainda tem jeito, viu? Você que nunca mais sentiu a presença de Deus, nunca mais chorou na presença de Deus, ei, ainda tem jeito. Há uma promessa de Deus. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito para você voltar a cantar. Ainda tem jeito para você voltar a orar. Ainda tem jeito para você começar a pregar. Ainda tem jeito para você evangelizar. Ainda tem jeito. Deus está dizendo: há um novo tempo chegando. Há um novo tempo chegando.
Isso ainda tem jeito. Mas como? Através do arrependimento. Ezequiel está lá no meio do povo. Ezequiel está no meio do povo. No capítulo 40. No capítulo 40, já estou encerrando. No capítulo 40. Deus conversa com Ezequiel. Do 40 a 48. É Deus dizendo: eu vou restaurar. Deus está dizendo: eu vou restaurar aquilo que você perdeu. Aí eu falo com você nessa noite: o que foi que você perdeu? Começa a fazer o autoanálise aí. O que foi que você perdeu durante esse tempo? Antigamente eu era assim, eu fazia isso. Antigamente eu orava, eu buscava. O que foi que você perdeu? Deus está dizendo: há uma restauração hoje aqui. Há uma restauração hoje aqui nessa casa. Há uma restauração aqui hoje nessa casa. Deixa eu ver se tem alguém entendendo essa mensagem. Há uma restauração hoje aqui neste lugar. Há uma restauração hoje aqui neste lugar. Quem está recebendo essa palavra? Quem está recebendo essa palavra? Vai fazendo alguma coisa diferente aí. Há uma restauração hoje aqui nessa casa. As tuas forças serão renovadas hoje. Você não sairá daqui da forma que você chegou. Recebe essa palavra, recebe essa palavra. Seja renovado, seja renovado, seja renovado. É tempo de restauração, é tempo de restituição. Deus está restituindo vidas espirituais. Deus está restituindo casamento. Deus está restituindo saúde. Deus está restituindo muitas coisas que você perdeu. Deus recebe agora. Chama a atenção, já estou encerrando. Chama a atenção do Espírito Santo para este lugar agora. Chama. Traz atenção para ele agora. Traz atenção do Espírito Santo para este lugar. Um minuto para você agora. Deus está dizendo: eu vou restituir, eu vou restaurar tudo. Sabe por quê? Porque lá, mesmo lá na Babilônia, com aquele vazio na alma, alguém sentiu uma necessidade de adorar. Quando aqueles anciãos foi buscar a conversar com Ezequiel, era porque ele não estava sentindo confortável da forma que estava. Aqueles anciãos era como aqueles anciãos que foi mostrado lá no templo adorando a Deus. Ele estava lá, mas ele estava sentindo a presença da adoração. Eles começaram a restituir a adoração mesmo em meio ao cativeiro. Mesmo em meio ao cativeiro, eles começaram a buscar a presença de Deus. E agora mesmo, sendo escravo, ele está dizendo: volta, Deus, volta o povo, Deus, faz o teu querer. Estamos prontos para sentir a tua presença novamente. Enquanto eles estão quebrantados, enquanto eles estão adorando, Deus está dizendo: eu estou de volta. E pode ter a certeza que a glória da segunda casa, ela tem maior do que a primeira. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Agora o Senhor Jesus. A glória vai ser bem maior. O diabo pensou que tirou a tua vontade de adorar, mas ele está querendo quebrar cara hoje. Porque hoje Deus está renovando a tua força e que você vai sair aqui renovado. Agora vai ser bem maior. Agora vai ser bem maior. Recebe na tua vida agora. Se coloca de pé adorando. Ele está aqui na casa. Receba a presença dele. O que restaura, o que cura, o que renova, o que batiza, está aqui na casa. Sinta a presença dele.
ontem Deus está dizendo assim: eu quero renovo. Capítulo 43. Aleluia. No capítulo 43. Vamos ler aqui bem rapidão. No capítulo 43. Deus tem algo muito forte para dizer para todos nós nessa noite, através do capítulo 43 de Daniel e Ezequiel. Diz assim: o versículo 4 diz que a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me fez, e me levou ao ato interior. Então, aleluia. Então, aleluia. Então a glória. Então a glória do Senhor encheu toda a casa. Deixa eu ver se essa glória está hoje aqui nessa noite. Deixa eu ver se essa glória está aqui nessa noite. Se você está sentindo a glória desse Deus aqui, faz alguma coisa aí. Sinta a presença dele aí. Ele voltou para casa. Ele está no recinto. Aqui não tem mais vazio na alma. Aqui tem vida renovada nessa noite. Aqui tem ministério renovado nessa noite. Aqui tem forças renovadas nessa noite. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Sinta. Continue adorando ao Senhor com a sua mão levantada. Diga para o Senhor que você veio buscar aqui nesse lugar. Não se conforme do jeito que você entrou, irmãos. Sai daqui renovado. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. E que a glória do Todo-Poderoso envolva a tua alma agora. Eu vou dar um minuto para a igreja só adorar agora. Quanto mais você dá glória, mais você vai ser abençoado. Eu quero ouvir a voz da igreja glorificando a Deus. É como o som de muitas águas. Glorifica a Deus, glorifica. Glória.